Semanas depois, o medianeiro estava transformado. Sentia-se como que uma enorme pedra houvesse sido retirada de sua cabeça. As leis divinas concediam-lhe uma trégua, sob a intervenção dos amigos espirituais, mas estes não podiam retirar as expiações e provações do medianeiro. Assim, alguns meses depois, os adversários retornaram irados. Além dos inimigos do passado, João Victor se complicou mais, porque se comprometeu com espíritos mercenários. Os seus adversários espirituais agora tinham um nome, Legião, porque eram muitos. Somente uma grande renúncia e uma forte vontade para a transformação moral poderiam libertá-lo. Entretanto, estava decidido a vencer. Tivera demonstração de carinho por parte dos amigos encarnados, todo o apoio do centro espírita, fraternidade e caridade absolutas modificaram completamente os sentimentos de João Victor. E, numa das reuniões de intercâmbio, um espírito amigo se pronunciou através da mediunidade de um dos companheiros do grupo, endereçando-lhe estas palavras. Querido João Victor, eis que a mediunidade te foi concedida para reparares os erros do passado. Saíste do mundo espiritual cheio de planos e promessas de reabilitação. Tiveste uma infância livre das perseguições espirituais, porque te protegemos o quanto possível, aguardando o teu fortalecimento físico e mental, para que pudesses enfrentar a expiação. As leis divinas sempre exigem reparação, e, quando estavas em condições de trabalhar em teu próprio benefício, permitimos aos teus adversários te encontrar. Não penses, contudo, que Deus te castiga. Não imagines estares condenado ao sofrimento eterno. Não advogues a causa falsa de que a mediunidade te trouxe perturbação. Nada disso é verdade. O Pai, que tudo sabe e a todos ama, nos permite o retorno à carne para aprender, progredir e recompor, com o bem, o mal que, porventura, tenhamos praticado nos tempos de antanho. Desta forma, teus adversários de outrora, quando te dedicavas aos abortos e assassinatos, às torturas e deformações dos corpos alheios, haverão de investir contra ti, e somente a tua transformação moral poderá te retirar das faixas vibratórias que lhes permitem encontrar-te. De nossa parte, poderemos apenas sustentar-te para o bem, mas tu mesmo és quem precisará enfrentar as consequências das próprias atitudes. Portanto, vigilância e oração. Suporta resignadamente, deixa as ideias de riqueza e sexo de lado. Isso tudo é passageiro e não devemos nos escravizar. Certamente passarás por dias de angústias e desilusões, mas nós, os teus guias, te sustentaremos, seremos os cireneus do teu caminho. Sofreremos contigo se for preciso, mas não poderemos fazer isso em teu lugar. Por isso, meu irmão, coragem, porque, passando pelo Calvário, criado por ti mesmo no passado, suportando a crucificação fluídica dos adversários, sepultando o homem velho que ainda vive em ti, haverás de ressurgir de forma luminosa em plena glória espiritual diante de ti mesmo, reabilitando-te espiritualmente, vencendo-te primeiramente e compreendendo, por fim, que os que te perseguem estão cegos pela ignorância. E tua alma sofrida e reabilitada converterá, diante dos testemunhos, os teus adversários, que se arrependerão quando ouvirem de ti. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Claro que não estamos te comparando ou te colocando à altura do Cristo,
Nosso mestre sofreu para ensinar a humanidade, e nós ainda não atingimos o estágio sublime do sacrifício em benefício alheio. Permanecendo em nosso egocentrismo, ainda sofremos por nossos próprios erros, pelo desvio do caminho do bem, que exige reparação sempre. Sabes o quão distante estás do Mestre, por isso que estamos apontando-te o caminho seguro para a tua verdadeira libertação. Sê corajoso, filho, a vitória só depende de ti. O benfeitor afastou-se do médium que, minutos depois, informava a presença dos adversários de João Victor, solicitando aos tarefeiros serenidade e absoluta confiança em Deus. Os protetores espirituais permitiram a entrada de muitos obsessores, que, um a um, eram atendidos pelos médiuns, com exceção da mediunidade de João, que permanecia isolado pelos amigos espirituais. Um dos adversários, o coordenador do movimento contra João Victor, manifestou-se aos gritos, dando trabalho ao médium que o intermediava, sendo preciso usar a disciplina mediúnica e a caridade para filtrar o nome de João Victor, impedindo, assim, o natural constrangimento que o espírito desejava causar. Maldito seja! Ele teve a sorte! Vocês não vão nos derrubar! Estamos imantados a ele como uma serpente, um réptil grande e venenoso, esperando para dar o bote. Uma serpente, ouviu bem? Uma serpente cruel, que haverá de destilar veneno mortal em sua vítima. Foi capaz de me retirar do ventre materno e assassinou cruelmente. Não me deu chance de defesa, maldito. Agora estarei enrolado nele, esperando o momento oportuno. E, porque o espírito estivesse completamente alucinado, desferindo poderosas ondas mentais sobre si mesmo, mentalizando-se como uma víbora, seu corpo perispiritual, atendendo ao comando da mente desequilibrada, sofreu alteração molecular, por assim dizer, assemelhando-se à enorme serpente com traços humanos, num fenômeno similar ao da zoantropia. O adversário afogava-se na própria fala, contaminava-se no próprio ódio e, porque não seria possível o diálogo, o esclarecedor encarnado limitou-se a orar com fervor, pedindo aos instrutores espirituais afastassem o irmão que se demorava nas teias das próprias imperfeições. Após o socorro, os médiuns recompunham-se equilibradamente. O mentor fez as considerações finais, incentivando o grupo ao trabalho e motivando João Victor, com palavras evangélicas, à tarefa redentora. O tempo passava, o médium de volta ao campo do bem prosseguia em silêncio, encontrando no espiritismo, nos amigos e no centro espírita, forças para continuar caminhando. No recomeço, tinha pesadelos terríveis, em que uma grande cobra com face humana o perseguia, enrolando-se em seu corpo. Acordava assustado, mas entendia que aquilo eram os lembretes para sua vigilância e dedicação no campo do bem. Suportou com paciência os adversários, inscreveu-se em obras de caridade, edificou campanhas contra o aborto, ajudou mães carentes a cuidarem dos filhos, sacrificou os finais de semana, engajando-se nos grupos de visitação a enfermos, consagrou os feriados em benefício das criaturas necessitadas, trabalhou no anonimato absoluto e, pouco a pouco, se reabilitava espiritualmente, saindo da faixa vibratória dos adversários. Enquanto João Victor se anulava, crescia espiritualmente e, certa vez, na reunião de intercâmbio espiritual, quando já estava no inverno da existência,
um dos médiuns se pronunciou. Vejo em nosso ambiente um espírito serpentiforme. Os amigos espirituais permitiram sua entrada para que seja socorrido. Solicito dos companheiros ajuda no campo das vibrações para intermediar esta criatura enferma. A entidade, gravemente desequilibrada, monitorada, porém, pelos espíritos amigos, sentindo-se de fato um réptil, aproximou-se como a serpear em torno do médium e, porque fosse bastante inferior, enrolou-se, por assim dizer, no corpo perispiritual do medianeiro socorrista, iniciando a comunicação com estas palavras. Chega de sofrimento, eu não aguento mais, não consigo retomar minha condição humana. O que fizeram comigo? Não mereço este castigo. Eu sou vítima. Que Deus é este? Onde a justiça? Alguém me ajude! Me ajude! Clamando em lágrimas, atraiu a atenção do dialogador que, envolvido pelo instrutor espiritual, iniciou o diálogo. Paz em nossa alma. Paz? Eu nem sei o que é isso. Só tenho desespero. Estou louco. Não consigo andar. Só rastejo. Socorro! Eu queria vingança, mas aquele a quem eu persigo desapareceu. Sempre que penso nele, vejo um clarão de luz, e eu permaneço em trevas. João lembrou-se dos sonhos com uma grande cobra, e que, agora, não lhe ocorriam já há alguns anos. Mas não ligou os fatos, não identificou nenhuma relação. Afinal, já estava acostumado a suportar as dificuldades e entendeu que todos os necessitados precisam de sinceras vibrações. Começou, então, a irradiar amorosamente em benefício da entidade, pensando: Pai, perdoa-lhe porque não sabe o que faz. O espírito recebeu o pensamento como um raio de luz, identificando a figura de João. Os amigos espirituais projetaram, para o espírito comunicante, cenas em que o ex-médico atendia com carinho os enfermos, laborava nas campanhas contra o aborto, dedicando-se em inúmeras outras tarefas. Compreendeu, então, que o seu perseguido havia se modificado e, diante das vibrações que partiam do peito de João Victor, a entidade disse: Perdão? É de que eu estou precisando. Que alguém me perdoe. Estou cansado de fazer o mal. Me perco no caminho. O dialogador, entendendo a complexidade do caso e a necessidade de recomposição perispiritual, utilizou-se da sugestão para modificar-lhe o pensamento, dizendo-lhe: Todos somos carentes de perdão, e aquele que se arrepende verdadeiramente produz festa no céu. Entretanto, meu irmão, você não é uma serpente. Você é filho de Deus. Lembra dos anos da tua infância. A entidade interrompeu o diálogo, dizendo: Eu não tive infância. Me impediram de nascer. Não, meu irmão, continuou o dialogador. Talvez lhe tenham impedido de renascer. Não sabe que temos várias vidas? Você se apegou a uma mágoa destrutiva. E, utilizando-se da regressão da memória, sob ajuda espiritual, o dialogador lançou estas palavras: Vamos clamar aos nossos amigos espirituais que te permitam ver o passado. O instrutor espiritual aproximou-se da entidade, tocou-a perispiritualmente, permitindo que pudesse ver em sua própria tela mental os anos remotos de uma de suas existências. Eu vejo, disse o espírito, mas estou tão diferente. Não se preocupe, interrompeu o dialogador. O que importa é que você já teve várias reencarnações. Terá novas oportunidades. Veja braços, pernas, tronco. Lembre as vezes em que você podia caminhar com naturalidade. Tendo renovado seus pensamentos e sentimentos com a ajuda da espiritualidade superior, o espírito, pouco a pouco,
se modificava. O perispírito readquiria, sob o comando da própria entidade, a forma humana. O obsessor chorava intensamente, os membros da reunião emocionaram-se, as entidades amigas adormeceram-no, conduzindo-o para as regiões de socorro espiritual, onde concluiriam a assistência. João Victor chorava de alegria, agradecendo a Deus pelos anos de sacrifício e renúncia, e também a admirável lei de causa e efeito que permite a extraordinária oportunidade da reparação do mal com o bem, além do progresso moral. O ex-médico que, um dia, se desviou da mediunidade com Jesus, achou a trilha de volta, livrando-se das perseguições espirituais com a própria transformação moral, fazendo das capacidades psíquicas um mediunato de luz, apontando, para si mesmo e para os outros, o caminho da redenção. O médium retornou do transe e, instantes depois, um dos amigos espirituais se dirigiu a João Victor, dizendo-lhe: Meu amigo, venceste. Teus obsessores acabaram de se render. Estás livre das perseguições espirituais. Tua vivência evangélica te libertou.